Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a revelação no Novo Testamento. É o nosso quarto encontro. Pode-se ainda descrever o fenômeno da revelação como realização. A revelação planificou-se no estar aqui de uma pessoa, alguém que está aí. Jesus de Nazaré. A revelação de uma vida, de uma palavra com P maiúsculo, de uma obra, de um fato, de um destino, de um acontecimento histórico. Além desta plenitude, nada mais se há de esperar. O caráter especial da própria realidade daquele que está aí, da pessoa e da obra de Jesus de Nazaré, vem entendido como revelação, vem descrito pela Bíblia de modo variado. O Novo Testamento, neste particular, admite diversas categorias. Temos primeiro, Jesus o Rabi, o mestre. Quando, portanto, se fala de Jesus como mestre, estamos diante de apelativo inconfundível. Que é isto? Eis o ensinamento novo e feito com autoridade. Marcos capítulo 1, versículo 27. Então, Jesus se revela como mestre. Um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. Mateus capítulo 23, versículo 10. Daí a diferença entre este mestre Jesus e todos os outros. A diferença mostra-se ainda em outros pontos. Jesus se revela como mestre. Não são os discípulos que procuram o Rabi, mas é ele que procura e chama discípulos. No caso de Jesus, os discípulos não podem nunca ser mestres. Jesus como mestre. Nisto reside a essencial diferença em relação, vamos supor, à figura de Buda. Não se coloca por detrás de sua doutrina como mero autor da doutrina, mas Jesus se identifica com aquilo que ensina. Há uma unidade entre Jesus e seu ensino, uma unidade inseparável. A mensagem que prega é, em última análise, Jesus mesmo, ele próprio. No âmbito da história do Novo Testamento, tudo isso se exprime dizendo-se que Jesus, que se prega a si mesmo, é o Cristo. Tal é o conteúdo de toda a mensagem, de todo aquilo que se prega, de toda a evangelização de Jesus, a Boa Nova, de quem todos os povos devem tornar-se discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 19. Fazei com que todos se tornem meus discípulos. No Novo Testamento, além de Jesus ser reconhecido como Rabi, mestre, Jesus ainda vem reconhecido como profeta. Como João, capítulo 1, versículo 21, como Marcos, capítulo 6, versículo 4. Querendo com isso significar o profeta esperado, o último e definitivo profeta, ele que deve planificar todo o profetismo no fim dos tempos.
Jesus traz consigo a revelação, tal qual o Pai a colocou na lei de Moisés. Seu apelo à penitência representa uma ordem escatológica e última de Deus. Embora seja a qualidade de profeta, o fato de ser o profeta, em sentido exclusivo e definitivo, uma coisa é dizer que Jesus é profeta, seria um dos profetas, outra coisa é dizer que Jesus é o profeta, o único, o exclusivo, o definitivo, trazendo algo peculiar a Jesus. E seu ministério, contudo, não fica totalmente descrito com essa prerrogativa profética. Narra a Sagrada Escritura que Jesus se contrapõe a todos os profetas, mesmo a João Batista, com Mateus capítulo 11, versículo 12. Transmite-nos ela a pretensão de Jesus. Este é maior do que Jonas. Jesus é maior do que o profeta. Mateus capítulo 12, versículo 41. Isto quer dizer, o que ocorreu em Jesus de Nazaré não é apenas uma superação do que já fora outorgado antes no Antigo Testamento. Significa antes que Jesus é o único que é mais do que profeta. Com razão observa Bruna que nenhuma teologia liberal pretendeu algum dia afirmar ser mais do que profeta. Essa realidade só foi dada a Jesus. Então, Jesus foi apresentado no Novo Testamento como mestre, rabi, veio também como profeta, com uma distinção que ele é o profeta por excelência. Jesus é mais do que profeta, pois nele jamais houve nem chamado para ser profeta. Jesus não foi chamado a ser profeta, como os profetas foram chamados ao profetismo, nem conversão, como Isaías, que tem lábios impuros, foi preciso purificar os lábios para que seus lábios pudessem anunciar a palavra, a profecia. Não é? Então, nós vamos ver que Jesus não teve nem crise, nem resignação, como tiveram os profetas, como Jonas, em crise, né? Coisas essas que caracterizam a figura e a missão dos profetas no Antigo Testamento. Jesus é mais do que profeta, porque, tratando-se dos outros profetas, a missão e o envio de Jesus ultrapassam a medida do próprio profeta enquanto homem, ao passo que Jesus se identifica com sua missão. Ele próprio é a missão. Sendo ele enviado, a missão é ele mesmo. Eis porque Jesus não se apresenta como o faziam os profetas, dizendo, assim fala o Senhor. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Mas Jesus sempre diz, eu, porém, vos digo. Ele fala com autoridade. Jesus diz ao leproso, eu quero ser puro. Jesus diz, eu vim, eu vos envio, eu te ordeno, levanta-te. Lázaro, vem para fora, teus pecados te são perdoados. Tal como o juízo, também essas duas últimas ordens, o perdão dos pecados e a ressurreição, são particularmente características, pois constituem privilégio exclusivo de Deus. Porque Deus é que perdoa, Deus é que ressuscita. E essas realidades
também são atribuídas a Jesus, não são atribuídas ao profeta. Privilégio este que, segundo as afirmações do Antigo Testamento, não foi outorgado, entregue, nem aos demais representantes de Deus, nem ao Messias. Mas também, Jesus, encontramos Jesus dizendo, a expressão bíblica, né? Mais do que tem sua aplicação a Jesus, quando ele afirma ser mais do que Salomão, o grande rei por excelência, o grande sábio. Mateus capítulo 12, 42. Jesus é mais do que Moisés. Moisés, que foi o maior representante de Deus no Antigo Testamento. Jesus coloca-se acima dele e corrige Moisés, quando referindo-se à sua plenitude dos poderes, para além da lei de Moisés, e diz, aos antigos foi dito, os profetas, eu, porém, vos digo, autoridade de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 21, 22. Trata-se de uma plenitude de poderes que implanta a lei no íntimo dos corações, torna mais fácil e concentra, fazendo dela a expressão da santidade de Deus, da santa vontade divina. O apelo radical de Cristo à sua imitação bem mostra como Jesus se apresenta como a plenitude. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Inclui este apelo a disposição a não ceder a ninguém e a nada, a tudo empreender, a tudo abandonar, para que o homem compartilhe com Jesus da vida, do destino, da cruz. Colocar Jesus como fundamento, né, da nossa vida. Renunciar tudo por Jesus e pela causa de Jesus, o Evangelho. Então, né, a imitação de Jesus, seu seguimento, transforma-se em novo princípio de conduta moral. Paulo torna uma exigência. Tende em vós a estima que se deve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A máxima expressão da plenitude consiste, porém, em que Jesus se torna a norma do comportamento humano, a medida da justiça final. Mateus capítulo 25, versículo 40. Ora, aqui nós vemos que há uma exigência em que, a partir do momento que nós entramos no contato com Jesus, na vivência com Jesus, sendo transformado inteiramente a partir de Jesus, esse Jesus se torna então uma norma de comportamento. É uma vida que tem em Jesus todo imperativo ético da vivência daquele que tem fé. Compreende-se assim que Jesus aspire a que se conheça. Então, compreende-se assim que Jesus aspire a que se conheça a sua pessoa. É o conhecimento da pessoa de Jesus. E que a posição do homem em face de Jesus defina seu estado de salvação ou de não salvação. Jesus se coloca como aquele que nós somos chamados a fazer uma decisão a favor dele ou contra ele, ou a salvação ou a não salvação. Porque quem der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Quando Jesus explica que aqui
isto é, em sua pessoa, está algo mais do que o templo, lugar mais sagrado, Mateus capítulo 12, versículo 6, ele é mais do que Jonas, ele é mais do que Salomão, ele é mais do que o templo, e ele também é a razão exemplar, fundamento exemplar da nossa vida. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nos mostra o que significa, quem é esse Jesus. Quando Jesus então explica que aqui em sua pessoa está algo mais do que o templo, Mateus capítulo 12, versículo 6, alguém maior do que o templo, que era o lugar da presença especial, real, graciosa de Deus, quando ele, com explícita manifestação do seu poder, declara sua soberania por meio do símbolo da purificação do templo. Quando diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele não é só mais do que o templo, ele é Senhor do sábado, o dia mais sagrado dos judeus. Mateus capítulo 12, versículo 8. Quando ele, o que nenhum profeta ousou dizer, legisla sobre a autêntica interpretação da lei do sábado, em todas essas fórmulas, exprime-se a superação do mais que. E isso significa que aquele que está aí, de Jesus de Nazaré, no qual consiste a plenitude da revelação, que diz, eu, Jesus, ponho-me no lugar de Deus. Então, aqui nós vamos dar uma parada, vendo que a forma como Jesus se apresenta no Novo Testamento, a forma como ele vem apresentado também pelos evangelistas, e a centro da mensagem de Jesus, vai mostrando que Jesus é superior, né? Ele não é simplesmente um profeta, ele é mais do que um profeta. Então, ele é um mestre, se apresenta como mestre, não como os mestres da lei. Então, ele é um rabi. Ao mesmo tempo, ele vem reconhecido como profeta, mas ele é mais do que um profeta. Ele se apresenta mais do que Jonas, maior do que o rei Salomão, o sábio. Ele se apresenta como exemplo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ao mesmo tempo, quando Jesus então se manifesta e se diz, que ele é superior ao templo, é superior ao sábado, é senhor do tempo e ele é mais do que o templo, mostrando quem é Jesus, coisa que nenhum profeta do Antigo Testamento afirmou aquilo que Jesus afirma. Por isso, ele não é profeta, ele é mais do que profeta. E aí nós vamos ver como essa revelação no Novo Testamento foi fazendo com que Jesus, então, seja manifestado, para que depois nós possamos dar a nossa adesão de fé e, dando a adesão de fé, possamos, na confiança, entregar toda a nossa vida a Ele. Essa revelação que vai nos fazendo conhecer quem é Jesus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.